Olá, meus irmãos, eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o batismo. Mas antes, aqueles 3 pedidos essenciais. Se inscreva no meu canal, dá o seu curtir e compartilhe esse vídeo. Vamos fazer esse canal Literatura e Teologia ficar conhecido no mundo da internet. Batismo cristão. O batismo é um dos elementos centrais e especiais da fé cristã protestante. Através do batismo é que ingressamos na comunidade de fé, na comunidade dos salvos. O batismo é uma ordenança. Essa ordenança foi dita por Jesus, quando ele foi assunto ao céu e disse: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dessa forma, ele está dando a fórmula batismal para o batismo cristão. O batismo, ou melhor, a palavra batismo significa imersão, mergulho, né? É o significado principal desse rito que a igreja pratica. Ou seja, o batismo é quando a pessoa ela confessa a sua fé publicamente dentro de uma comunidade de fé, igreja, e ela decide demonstrar, externar essa liturgia. Com isso, ela é mergulhada nas águas correntes e, a partir daquele momento, ela começa a fazer parte da comunidade dos salvos, da igreja. Bom, Jesus, quando foi batizado, ele inaugurou o ministério público dele. Esse ministério que foi de 3 anos e meio. Durante esse período, ele pregou, ele comissionou os apóstolos e nos 4 evangelhos temos todos esses relatos. Assim como Jesus é inaugurado o seu ministério com batismo, quando nos batizamos, nascemos de maneira integral para Cristo. O batismo ele pode se dar de 3 formas: por imersão, por aspersão e por efusão. A princípio, eu vou falar só da forma imersionista. Imersionista é quando a pessoa é mergulhada completamente nas águas. Essa forma de batismo é o que se assemelha de forma mais principal ao texto bíblico, conforme Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. No batismo, somos mortos, somos sepultados e ressuscitamos para a nova vida. Cumprimos o ide e cumprimos a justiça de Deus, assim como Jesus se cumpriu. O batismo também, ele é uma ordenança porque ele revela uma verdade central que tem que ser expressa de maneira externa. O batismo é um memorial. O batismo é um rito simbólico que demonstra a nossa necessidade de fazer parte da Igreja do Senhor. Um elemento dentro da história cristã é que os judeus já batizavam por imersão. Porém, temos que separar que o batismo dos judeus era um batismo de purificação, totalmente diferente do conceito e da natureza do batismo cristão. Então, há a necessidade de todo aquele que confessa que Cristo é o Senhor e que quer ingressar nessa comunidade, há necessidade do batismo. Por quê? Porque ele é uma ordenança. Para você ter ideia, o Novo Testamento apresenta 8 tipos de batismo. Cada um pode ser corretamente definido pelo conceito de identificação. Como? O batismo do pecado sobre Cristo no Calvário, Lucas capítulo 12, versículo 50. O batismo do Espírito Santo sobre os crentes de Pentecoste, Mateus capítulo 3, versículo 11, Atos capítulo 1, versículo 5. O batismo de todos os cristãos pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. E o batismo de Jesus nas águas, Mateus capítulo 3, versículo 15 e Mateus capítulo 3, versículo 16. Né? Então, assim,
nós temos diversos versículos que apontam a necessidade do batismo. Quando Pedro vai na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, ele faz o quê? Depois que a palavra é pregada, transmitida, a verdade do evangelho é explanada, a casa de Cornélio aceita e é batizada com o Espírito Santo. E falam em novas línguas. O que acontece? Pedro batiza eles nas águas. Quando Filipe, o evangelista, depois da morte de Estevão, ele está andando e pregando, ele acompanha aquele oficial etíope, prega a palavra para ele e ele também quer ser batizado. Então ele aceita a palavra e se batiza. Quando o apóstolo Paulo também encontra 12 homens que só eram batizados no batismo de João, né, que não é o batismo cristão, né, era o banho de purificação de João Batista, Jesus vai lá, Paulo vai lá e batiza esses homens. Quer dizer, a igreja primitiva enaltecia e considerava o batismo em muita estima. Hoje em dia, com o advento da internet, enfim, com a modernidade até dentro das igrejas, esse resgate da memória do batismo, ela tem que ser enfatizada demais. E há essa necessidade. Sim, porque verdades essenciais da fé cristã, até aquelas secundárias que têm um valor simbólico, nós temos que relembrar. Assim como o batismo, assim como a Santa Ceia, e assim como outros elementos, né? E fora as doutrinas essenciais e cardeais da fé cristã. A ressurreição de Cristo, o nascimento virginal de Cristo, a união hipostática, a soberania de Deus, enfim, né? A função escatológica, isso sem sombra de dúvida, né? O que eu quis passar nesse vídeo é que, em rápidas palavras, que o batismo ele é associado com a identificação de um grupo com um grupo de Cristo. E essa identificação ela tem que ser o quê? Externada, enfatizada de maneira pública. É por isso que o batismo ele é o ingresso para a Igreja de Cristo. Gostou desse vídeo? Dá o seu curtir, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, escola bíblica, grupo de família, faz o que você quiser. Vamos fazer esse canal Literatura e Teologia ficar bastante conhecido no mundo da internet. Fiquem na paz do Senhor Jesus.